Olá, meus amigos, minhas amigas apaixonadas e apaixonados por voleibol. Estamos aqui com a DVS TV para um confronto mais que especial. É a seleção brasileira masculina de vôlei enfrentando a seleção cubana de vôlei. Um jogo emocionante, teste para cardíaco, clima muito bom, quanto fora, quanto dentro de quadro. Você que está chegando junto com a gente, vai nesse momento acompanhando os bastidores do Maracanãzinho, é a estreia da seleção brasileira, tá aí nesse momento os bastidores também da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. A etapa 1, a seleção brasileira pegando uma responsabilidade enorme na mão, já que a seleção brasileira feminina de vôlei teve na semana passada 4 jogos e 4 vitórias. A seleção do técnico Bernardinho, ele que está de volta, vem para esse jogo emocionante. Não sai daí, eu vou estar trazendo nesse exato momento para vocês todos os bastidores da partida, o quadro onde assistir. Vou estar exatamente nesse momento trazendo para vocês aonde assistir o jogo ao vivo e com imagens. Mas antes de tudo, eu quero saber de você que está me acompanhando, de que cidade que você está nos assistindo e qual a seleção que você está torcendo. Vamos fazer o seguinte, quem acredita na vitória da seleção brasileira, digita 1. Quem acredita na vitória da seleção cubana, digita 2 e manda mensagem pra gente de qual cidade que você está nos acompanhando e se realmente você é apaixonado por voleibol. É um jogo sem precedentes, um jogo emocionante, onde a seleção brasileira vai fazer de tudo para vencer a partida de estreia aqui no Maracanãzinho. O jogo começa em instantes, agora às 9 horas da noite, mas já estamos desde as 7h30 com um pré-jogo ao vivo nesse momento. O jogo, pessoal, terá transmissão ao vivo e a cores do Sport TV para todo o Brasil. É isso mesmo, jogo com transmissão do Sport TV para todo o Brasil. Mas você aí, que não tiver condições de acompanhar pelo Sport TV, eu, Diego do Vale, estou aqui na DVS TV ao vivo nesse jogo para vocês. Para vocês acompanhar o jogo ao vivo com imagens dos bastidores, é só clicar aqui no sinalzinho da DVS TV que a gente vai estar ao vivo trazendo para vocês esse jogo em primeira mão. Mas vamos lá, vamos trazer as informações, os bastidores de tudo que está acontecendo nessa partida. Eu vou estar trazendo os convocados para vocês da seleção brasileira e todas as informações. A seleção brasileira, que como eu disse agora há pouco, vem com o técnico Bernardinho de volta. Bernardinho traz a seleção brasileira, ele que não é bobo nem nada, Bernardinho trouxe também o Serginho Escadinha para compor a comissão técnica e também o técnico Marcos Miranda, que era ex-treinador da equipe do SESI Bauru e nesse momento está indo para a equipe do Praia Clube na próxima temporada. Tá aí o Honorato, um dos destaques da seleção brasileira, um cara que realmente tem um saque potente, Honorato que inclusive se despediu da equipe do Joinville nessa última temporada, ele que fez um belo de um trabalho, levou o Joinville para as semifinais da Superliga Masculina de Vôlei, Honorato com a seleção brasileira. Outro destaque também da nossa querida seleção é nosso querido Darlan, que realmente está arrebentando a boca do balão. Antes de trazer os convocados, vamos pegar um pouquinho da comemoração da seleção brasileira no último domingo. Tá aí o técnico Zé Roberto Guimarães, que conseguiu uma vitória importante na última sexta-feira. A seleção brasileira feminina de vôlei venceu os Estados Unidos por 3-1 e eliminou um tabu de mais de 5 anos sem vencer os Estados Unidos. O Brasil que vinha desde 2019 sem vencer a seleção norte-americana e conseguiu essa vitória importante. E o Brasil com mais 4 vitórias aí na semana passada no vôlei feminino. Esperamos, né, o nosso torcedor brasileiro e a gente, você que acompanha de todo mundo aqui o nosso canal, esperamos com certeza que a seleção brasileira masculina de vôlei consiga um resultado fundamental nesse jogo contra a seleção cubana. Você que está me acompanhando nesse momento, ainda não se inscreveu no meu canal, você que é apaixonado por voleibol e apaixonada por voleibol, tem que estar inscrito aqui na DVS TV, porque todos os dias a gente traz o melhor conteúdo. Inclusive falar para vocês que infelizmente tivemos ontem a lesão da Júlia Kudes, né? A Júlia Kudes ontem foi lesionada no jogo contra a seleção da Sérvia. No começo do jogo ela teve uma entorse no seu joelho e está de fora da VNL, da Liga das Nações de Vôlei Feminina. Mas a gente espera que a Júlia Kudes tenha total condições de voltar aí para o jogo da seleção brasileira
nos Jogos Olímpicos de 2024, né? O Zé Roberto Guimarães conta com a Júlia Kutz, que realmente fez um trabalho espetacular. Mas vamos lá, vamos falar da seleção brasileira masculina, que é o que interessa, né? Vamos, nesse momento, trazer os convocados para vocês aqui na nossa tela. Os convocados do jogo são 14 jogadores, como é autorizado pela VNL, né? E os levantadores são Bruninho Rezende e Fernando Cachopa. Os opostos, Alain e Darlan. Darlan, para quem não se lembra, na final da Superliga Masculina de Vôlei, lá no Geraldão, em Recife, foi escolhido MVP da Superliga Masculina, quase 700 pontos na Superliga Masculina, uma coisa de outro mundo que o Darlan tá jogando. É um cara que vem para ser titular da seleção brasileira. Os ponteiros, Adriano, ele que tá no Vôlei Campinas, chegou na final da Superliga. Nosso querido Leal, um cara completamente identificado já com o torcedor brasileiro, o nosso querido Arthur Bento e também o Lucarelli, que é o cara diferenciado. Para mim, o Lucarelli é o cara que vai chamar a responsabilidade na seleção brasileira, junto com o Maurício Borges. Maurício Borges também chegou ao vice-campeonato aí da final, né, na final da Superliga Masculina. O Maurício ficou com o vice-campeonato. Lembrando que a equipe do Vôlei Renata traz o Bruninho para a próxima temporada, contratação do Vôlei Renata para essa próxima temporada. Bruninho junto com a seleção brasileira, realmente num confronto excepcional. Aí o Bruninho vai estar junto com a equipe do Vôlei Campinas na próxima temporada. Vamos falar dos outros jogadores convocados, né? Vamos trazer nesse momento para vocês ali nosso querido Maurício Borges. Como eu disse, a grande vantagem de ter o Maurício Borges com a seleção brasileira, com certeza, é a recepção. O Maurício Borges, tecnicamente, é um cara acima da média, um cara diferenciado, um cara que no ataque talvez não exponha tanto talento quanto o Darlan, mas a recepção do Maurício Borges, a experiência, o poder de decisão do jogo dele, com certeza podem fazer a diferença para a seleção brasileira. A seleção brasileira vem com tudo para esse jogo de hoje, na estreia da competição contra a seleção nada mais que a seleção cubana. Vão ser 4 jogos que a gente vai ter para vocês acompanhando na tela. Vamos terminar de falar dos jogadores convocados, né? Os centrais Lucão, Isaac e Flávio. Flávio e Lucão e Isaac são 3 centrais de muita qualidade, muita força física. O Lucão, que é um cara experiente, que já participou com a seleção brasileira de inúmeros jogos olímpicos aí, né? E também de várias Ligas das Nações, né? Sem contar também nos nossos líberos, que é o Thales e o Honorato. Tá errado isso aí, né? Porque o Honorato não é... O Honorato não vai jogar como líbero, né? Então ele foi colocado para o jogo como líbero, mas a gente vai só com o Thales aí para o jogo como líbero, né? Lembrando que o Honorato não é líbero e essa convocação aí ficou um pouco errada, mas a gente corrige para vocês, né? O Honorato também, que é um cara que saca muito bem, e um cara que realmente vai fazer a diferença para a seleção brasileira. Então a gente pede desculpas aí pela foto que tá errada, a foto não é nossa, a gente pegou de um outro canal aí e a gente pede desculpas aí por tá errado aí, mas a gente corrige aqui, o Honorato corrigindo, não é líbero, o Honorato é um baita de um jogador e vai ter um saque muito potente para o jogo de hoje contra o Cuba, né? Lembrando que a seleção brasileira ainda vai enfrentar a seleção argentina na quinta-feira, também com transmissão aqui do nosso canal a partir das 7h30 da noite, na sexta-feira, horário nobre, a partir das 7h30 da noite, Brasil e Sérvia, e no próximo domingo, Brasil e Itália. Será realmente um jogo excepcional que você não vai perder nada dos bastidores aqui no nosso canal. Então você que está acompanhando a gente, os bastidores, a seleção brasileira que vem com tudo para esse jogo de hoje. E como eu disse, o técnico Bernardinho, esse cara faz a diferença para a seleção brasileira. Anota o que eu tô falando. Bernardinho de volta. Seleção brasileira que já não conta mais com o técnico Renan Dalzotto. Renan Dalzotto fez um papelão na seleção brasileira, mas mais culpado que o Renan Dalzotto foi a CBV de ter aceitado o Dalzotto por tanto tempo naquelas condições. O Bernardinho faz muita falta para a seleção brasileira. Obrigado, meu querido Bernardinho, por você estar de volta junto com a seleção brasileira para esse confronto mais que especial. Então você que está aí junto com a gente, manda mensagem de que cidade que está acompanhando, da onde que você está nos assistindo, para esses bastidores desse confronto excepcional. Tá aí nesse momento imagens dos bastidores da nossa cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, com a orla do Rio de Janeiro, a praia de Copacabana, Maracanã, Maracanãzinho, Pão de Açúcar, o Centro Olímpico. O Rio de Janeiro é maravilhoso e a cidade mais linda do mundo. E você que está chegando junto com a gente vai fortalecendo o nosso canal. Se você é realmente apaixonado
apaixonados por voleibol tem que estar junto com o nosso canal, tem que se tornar um membro, tem que realmente estar envolvido com a equipe da DVS TV. Falando de outros detalhes do jogo, né? A seleção brasileira enfrenta uma seleção cubana que tem uma parte física muito forte. Fisicamente, acredito que até a seleção cubana é mais forte que a seleção brasileira, mas tecnicamente não dá para comparar, né? A seleção cubana vai ter que fazer muita força para tentar surpreender o Brasil fora de casa. Mas o Brasil que tem uma semana muito dura, vai enfrentar a Argentina. Para quem não se lembra, né, 6, 7 anos atrás, a Argentina não tinha rivalidade nenhuma com a seleção brasileira, né? Já hoje é um dos principais clássicos do mundo do voleibol. Brasil e Argentina realmente agora está encantando os olhos de quem está assistindo. E sem contar nos jogos emocionantes que a gente vai ter de sexta e domingo. Na sexta-feira, Brasil e Sérvia. E no domingo, simplesmente Brasil e Itália, reprise da última final da Liga das Nações de vôlei masculino. Você que está comigo junto com a gente, a expectativa do ano é enorme. A seleção brasileira tem os Jogos Olímpicos Paris 2024. E o técnico Bernardinho está se readaptando. O Bernardinho, que é atual técnico do Sesc Flamengo do voleibol feminino, ele que é treinador da Bry King, treinador da Rony, treinador também da nossa querida Michele, vários jogadores importantes na equipe do Sesc Flamengo, inclusive a Helena, que é conterrânea aqui do Rio de Janeiro, que joga no Sesc Flamengo. A Helena, que está com a seleção brasileira, 19 anos de idade, uma jogadora realmente excepcional, que com certeza aos poucos vai então encantando, né? Vamos pegar para vocês a entrevista do voleibol feminino pós-jogo que a gente teve contra a Sérvia, seleção brasileira na primeira colocação dividida com a Polônia na Liga das Nações Feminina. A gente espera que o voleibol masculino também atinja esses níveis, né? Mas vamos lá nesse momento pegar a entrevista da Gabi, da Rosa Maria e da Ana Cristina. Muito feliz com essa sequência de vitórias que a gente teve dentro de casa, a torcida brasileira nos empurrando desde o primeiro jogo e principalmente o crescimento da equipe, né? A gente sabe que ainda temos muita coisa para melhorar, nosso sistema defensivo, nossa transição de jogo, nosso side-out, mas a nossa agressividade, ela compareceu aqui nesses jogos, que era o que a gente estava mais preocupado, de realmente jogar com muita agressividade, sendo impulsionados pela torcida brasileira. É isso, continuar nessa crescente, a gente sabe que a gente vai ter grandes desafios pela frente, e vamos com tudo para essas etapas na China agora. Foi lindo, fiquei muito emocionada, fiquei muito feliz de saber que teria a oportunidade de jogar diante da torcida no meu aniversário. Acabou o jogo, acabou agora esses 4 jogos, eu posso comemorar com a torcida. E agradeço muito de coração a todo mundo que veio aqui, puxou um feliz aniversário. Vocês me fizeram sentir muito especial. Super beijo. Foi uma semana muito, muito especial aqui no Rio. É muito importante esse início pra gente. A gente vê como a equipe se comportou dentro de quadra, embora pouco tempo de treinamento, uma equipe ainda se encontrando, mas foi muito importante a maneira como a gente enfrentou esses 4 adversários muito diferentes entre si. Então, fiquei muito feliz com a nossa atitude, a atitude da equipe diante disso, e espero que a gente continue crescendo aí para os próximos desafios, que daqui para frente é cada vez mais difícil. Então, amanhã a gente já viaja, a gente tem que estar com a cabeça pensando lá na frente, se preparar da melhor maneira possível. Então tá aí as entrevistas de Gabi e também Rosa Maria, que vocês acompanharam junto com a gente. Rapidinho cortando a expectativa dessa próxima semana, é claro, né? A seleção brasileira agora com foco total aqui no Rio de Janeiro, com 4 jogos importantes contra Cuba, Argentina, Sérvia e Itália no domingo. Na semana que vem, a gente já tem jogos importantíssimos com a seleção brasileira feminina de vôlei. Brasil que vai ter confrontos excepcionais, os jogos que vão ser durante o dia e durante a madrugada, né? Infelizmente, vai ser na Tailândia e esses horários aí realmente acaba complicando um pouco o torcedor brasileiro para acompanhar esses jogos importantes, né? Mas mesmo assim, a gente vai estar com tudo, trazendo todos os bastidores, toda a transmissão ao vivo desses jogos importantes com a seleção brasileira feminina de vôlei e também masculina nessa semana com etapa do Rio de Janeiro. Fazendo um panorama aí do jogo mais que emocionante que a gente vai ter aqui no Maracanãzinho. Realmente serão jogos espetaculares, a seleção brasileira realmente vindo com tudo, e tá aí o Honorato, ele que é o cara que pode fazer a diferença no saque para a seleção brasileira. O Honorato, Lucarelli, nosso querido Adriano, Darlan e o Bruninho são caras diferenciados, sem contar que a gente depende demais do Thales, né? O Thales é um cara que pode fazer a diferença, a recepção da seleção brasileira é o diferencial, o voleibol
masculino tem um nível mais equilibrado até do que o feminino, eu diria. No voleibol feminino a gente vê algumas equipes se despontando hoje, né? São Seleção Brasileira, Estados Unidos, a Polônia e a Turquia. Eu vejo essas 4 equipes aí no voleibol feminino com muita força. Já no voleibol masculino, a gente tem um requinte aí de seleções muito fortes, né? A gente tem no voleibol masculino, a gente tem a seleção da Argentina, agora que tá chegando muito forte, a gente tem a seleção italiana, a gente tem a seleção francesa, a gente tem a seleção norte-americana, temos também a seleção da Sérvia, então são várias seleções que complicam demais sempre a seleção brasileira. E com isso, no voleibol feminino, a gente tem a China despontando também, que é uma seleção muito forte, mas o voleibol masculino, para mim, tem um equilíbrio maior até do que o voleibol feminino. Então, um jogo emocionante, um jogo que vai realmente mexer com o coração do torcedor. A gente conta demais com o carinho da sua audiência. Eu estou ao vivo nesse momento, aqui a partir das 7h30 da noite, hoje, nessa terça-feira mais que abençoada. É só você clicar aqui no sinalzinho e assim que encerrar essa live aqui que eu tô passando para vocês, vai estar a chamada do jogo ao vivo com definição High Definition para vocês aqui no nosso canal. Beleza, pessoal? Vou me despedindo por aqui. Agradeço demais o carinho da sua audiência. Infelizmente, a notícia que antes de ontem a gente teve a Júlia Kudes sofrendo uma lesão no último domingo aí, que está de fora da VNL, mas a gente espera que a Júlia Kudes se recupere o mais rápido possível para os Jogos Olímpicos. Beleza, pessoal? Beleza pura, consciência madura. Que Deus abençoe a cada um e a cada uma de vocês. Que Nossa Senhora nos proteja e cuide-se bem. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência.